Olá pessoal, tudo ok? Tudo maravilha? Só estamos aqui hoje para fazermos alguns esclarecimentos e eu gostaria de dizer a todos vocês que é um prazer imensurável estar aqui com vocês e se quiserem interagirem comigo, tá aí o nosso chat, beleza? E gostaria de te dizer que nós falaremos inclusive a respeito de assuntos polêmicos, né? Assuntos polêmicos que envolvem inclusive geopolítica, geopolítica mundial. O presidente Trump tentando interferir nas nossas leis aqui, tentando interferir na nossa política, enquanto que ele deveria estar tentando cuidar, né, do seu próprio país que está à míngua, né? Com o povo norte-americano. Outro dia eu vi um cidadão norte-americano que pegou um carrinho ali de compras e saiu ali, inclusive, né, dentro do supermercado, pegou mais aproximadamente ali 1 quilo de carne, ou quase nem isso. Após pegar esse quilo de carne, ele pegou ali algumas verduras, legumes que cabiam no centro do carrinho, certo? E aí ele foi lá ao caixa pagar, e quem diria, hein? Os norte-americanos fazendo compra de alimentação, pagando em 5 vezes. É isso mesmo que você ouviu, 5 vezes. Aí tá lá, buy now, pay later. Compra agora, pague depois. Né? A promoção dos norte-americanos, porque eles estão entendendo que a economia norte-americana está em sérias dificuldades. Ontem, Donald J. Trump, J.D. Vance, Marco Rubio e companhia, que fazem parte do governo, tanto J.D. Vance, que é vice-presidente norte-americano, Donald J. Trump, o presidente norte-americano, e o senhor ajudante de ordens, que é uma espécie de Cid Gomes aqui do Brasil, que é o Marco Rubio, né? Que eu chamo ele de cubano traidor da pátria, né? Porque ele pulou a fronteira de um lado para o outro ali, atravessou o oceano, foi para os Estados Unidos para conspirar contra o seu próprio país. Ou seja, o que a gente está vendo hoje na geopolítica mundial, gente, olha, aí o que está acontecendo, eu diria para você que é repugnante, é abjeto, viu? Abjeto. É uma sujeira. Só que, ao mesmo tempo, eu gostaria de te dizer que essa rendição não é nem tratada. Ele assinou ontem, o Trump, uma rendição e colocou fim ao ponto final à guerra que ele tinha contra o Irã. E isso irritou profundamente Netanyahu, porque Netanyahu ficou ali numa sinuca de bico, né? Falou, agora os iranianos irão construir a bomba nuclear e quem são os maiores inimigos dele? Nós. Então nós vamos ficarmos na berlinda. Portanto, nós tivemos aí o Netanyahu que ficou então nessa sinuca de bico e diante disso, o Netanyahu ficou muito preocupado, né, com a situação agora, a partir de agora, de Israel. O que foi feito, assinado nessa rendição? Trump ficou, né, ali responsável por pagar 300 bilhões de dólares pelos estragos causados ao Irã, a liberação de imediato do Estreito de Hormuz e ainda mais, retirou todas as sanções que ele havia imposto, inclusive no passado e atualmente. Tinha imposto sobre o Irã e retirou tudo isso. E assinou, eles têm ele até assinando lá o rendimento, a rendição, desculpa, a rendição, certo? Assinou a rendição, como fez a própria Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha, inclusive, se comprometeu a pagar os estragos que eles tiveram feito em vários países, certo? Se você parar para pensar, essa rendição norte-americana, ela foi dada devido ao que o Trump tenha talvez não, com certeza subestimou as forças iranianas, porque ele achou que seria tão fácil, né,
invadir o Irã, quanto ele fez com a Venezuela para roubar petróleo e para roubar, inclusive, as demais riquezas, o ouro, pedras preciosas e tudo mais que existe em solo venezuelano, certo? E além de ter raptado Maduro. Eu não quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não sou favorável a nenhuma ditadura, nenhuma. A pior das democracias para mim é melhor que qualquer ditadura. Isso aqui eu já disse anteriormente, vou continuar dizendo. Então, gente, olha, o que o Donald J. Trump fez com o Irã é repugnante, porque ele estava negociando com o Irã quando ele acabou resolvendo atacar o Irã da noite para o dia, né, de forma covarde. Atacou uma escola feminina que ele tinha ali a precisão, ele tinha precisão, inclusive, para atingir somente o palácio onde é que estava o Ayatollah, mas ele preferiu primeiro atingir as meninas, matando 188 meninas e 14 professores, e ainda mais. A rendição dos norte-americanos se deu devido ao que eles subestimaram as forças armadas do Irã, porque eles acharam que o Irã era um paísinho qualquer. Só que o Irã, meu caro, detectou e matou, aliás, abateu um avião F-15 norte-americano. Eles conseguiram detectar até então que não era detectável, que foi detectar os aviões norte-americanos, certo? Os F-15. Então, diante dessa perspectiva, eu gostaria de te dizer que eles usaram uma tecnologia simples, que é a tecnologia do calor, que é detectada através do infravermelho. O calor e o infravermelho detectaram o F-15, que eles acabaram abatendo o avião norte-americano, certo? Então, só para a gente pontuar aqui, eles não entregaram a guerra, não foi assim, mas nós vamos entregar a guerra porque nós vencemos a guerra. Não, muito pelo contrário, eles ancoraram Gerald Ford, o Gerald Ford, como é chamado o porta-aviões norte-americano, o maior porta-aviões do mundo, ali na costa de Oman, e depois que eles viram que os iranianos estavam vencendo a guerra, inclusive atingiram o porta-aviões de forma, né, a causarem danos ao porta-aviões, ele bateu em retirada, retirou o porta-aviões Gerald Ford a 4.000 km, 4.000 quilômetros, ficou ali entre a costa da África e entre aqui a América do Sul, no Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, né? Fica ali. Me perdoe se eu estiver errado, mas ficou ali, exatamente naquele ponto. Ancorado, para eles tomarem uma decisão se iriam afundar o navio ou não. Ou se dava, né? Se daria para recuperá-lo. Pois bem, tudo isso se deu por conta de um ataque covarde, repito, do Irã e Israel, que chamou os norte-americanos para essa guerra, para tentarem, né, barrarem os iranianos de fabricarem a bomba atômica. Só que nesse tratado, nessa rendição assinada pelos norte-americanos, dá para ver que eles cederam, inclusive, a todas as imposições do Irã. E o Irã, depois de assinado o tratado, falou: nós não pararemos a nosso projeto de enriquecimento do urânio, que já está a 60%. E para chegar a 90%, nós sabemos que com uma boa centrífuga, isso é questão de dias e até talvez de mês, 1 mês ou 2 meses. Você poderá atingir os 90%, que é o que é recomendado, né, para a bomba atômica causar aí o maior dano possível, né? Então, os iranianos fizeram só isso com eles, certo? Ou seja, os iranianos deram um pente para eles e chamaram eles de careca, ao mesmo tempo, né? Tiraram onda com a cara deles. Então, diante dessa perspectiva, eu gostaria de dizer para vocês aqui que, voltando ao Brasil, quando era o governo Bolsonaro, nós íamos ao supermercado
E cada dia que passava, o valor dos produtos estavam mais caros. Chegamos a pagarmos quase R$ 10 no litro de combustível de gasolina, certo? Mas nós não víamos a imprensa marrom desse país, ninguém reclamava. Parecia que nós estávamos vivendo na Suíça. Nós estávamos vivendo na Suíça. Nossa Senhora, que coisa, hein? Rapaz, portanto, nós vendo aí, a cada dia que passava, as coisas indo de mal a pior. E durante o governo Lula, nós já vimos o inverso. Governo Lula 1 e 2, principalmente. Eu gostaria de citar para você, principalmente o governo Lula 1 e 2 e o governo Dilma, que não estavam contaminados com o bolsonarismo. Bolsonarismo, para mim, é igual você pegar uma caca e atirar na parede. Ela ficou lá impregnada. Ficou lá. Está lá impregnada. Em todos os poderes, hoje nós temos bolsonaristas. Nós temos poderes lá no STF, no próprio STF, nós temos lá o Mendonça. Nós temos outros bolsonaristas lá, o Nunes e outros, né? Então não preciso dizer para você. Até o presidente da PGR, ele também é suspeito, né? Porque ele demora tanto, porque que até agora ele não mandou a Polícia Federal ir bater na porta do Flávio Bolsonaro, se o Flávio Bolsonaro cometeu tantos crimes, como esse caso aí do Banco Master, do qual o Intercept pegou as conversas entre ele e o Vorcaro, e ele pedindo dinheiro para o Vorcaro, 61 milhões de reais, que foram repassados, que era para ir para a conta da GoUp, e acabou indo para a conta da Ravengate norte-americana, que está ligada ao advogado de Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, mais conhecido como Dudu Bananinha, certo? Flávio Rachadinha, como é conhecido o Flávio aqui no Brasil, Flávio Rachadinha miliciano. Portanto, nós temos aí essa perspectiva, né, de que as nossas leis irão severamente julgar essas pessoas, até para que possam servir de exemplo, para que isso não venha acontecer no futuro novamente, pessoal. Por que é importante isso aí? Porque a impunidade, ela vai gerar uma sensação de que nós não fomos punidos. Por que eles votaram a dosimetria? A dosimetria já está prestes a cair, inclusive, no STF. O STF vai votar a dosimetria. Eles vão tentar derrubar a dosimetria. Outra coisa que é importante, as pautas bombas votadas pelo Alcolumbre, que nos lembra as pautas bombas votadas lá no governo Dilma, pelo Eduardo Cunha, que inclusive culminou com o golpe contra a Dilma. Agora eu quero te explicar aqui onde é que está o X da questão. Lá no governo Dilma, o Eduardo Cunha, ele votava as pautas bombas para justamente prejudicar o governo Dilma, que culminou com a saída da Dilma em agosto de 2016. Para você ter ideia, em abril de 2016, eu abasteci meu automóvel em Campo Grande, que era um Ford Fiesta, eu colocava lá o etanol, pagava R$ 1,99 no litro do etanol. Pagava R$ 3,40, R$ 3,48 no litro da gasolina e R$ 1,99 no etanol, certo? Alguns postos chegavam a 2, 2,2, 2,3, não passava disso aí. Mas é isso aí, entre R$ 1,99 e R$ 2,00, certo? Quando a Dilma foi retirada do poder de forma traumática, ela foi eleita pelo voto legítimo da população, do povo brasileiro, e sabemos que o Sérgio Moro foi para os Estados Unidos, tudo isso aqui nós já temos prova. Ele foi para os Estados Unidos juntamente com o Dallagnol, a respeito, né, entre aspas, de combater a corrupção na América do Sul. Foram lá para fazer treinamento com os norte-americanos para voltarem ao Brasil para darem um golpe na democracia, para tentarem fazer a mesma coisa que eles fizeram em 64. Eles, com a ajuda deles, os norte-americanos, lá em 1964, nós tivemos o golpe aqui no Brasil, entendeu? Então, portanto, eu gostaria de dizer para vocês que
quando houve o golpe da Dilma, eu falei isso aqui, ó, falei, gente, vocês vão ficar com saudades do governo Dilma, vão ficar com saudades do governo do PT. Vocês que são conscientes, eu vejo a política de forma racional e consciente. Eu não tenho bandeiras políticas. Eu não sou de extrema esquerda, centrão ou extrema direita. Eu sou um cara que se você quiser me rotular como extrema esquerda, pode me rotular. Mas que eu sou do lado da justiça, eu sou. Tudo aquilo que é justo, eu sou favorável. Nós sabemos que quem veio à Terra, inclusive para causar males, para mentir, para roubar, matar, adulterar, fazer tudo de mal, de ruim, foi o demônio, não foi? A Bíblia nos diz isso, não foi? Portanto, tem vários evangélicos aí que estão iludidos que a família Bolsonaro é de Deus. Só que a família Bolsonaro, meu amigo, vocês não sabem quem vocês estão mexendo, não. Vocês não fazem a mínima ideia com quem vocês estão mexendo. Gente, eu até pediria desculpas, ó. Eu estou com a testa aqui suada do jeito que eu saí da rádio. Né, eu só comi umas frutas ali, ó, algo leve aqui para vir fazer essa live aqui para vocês. E gostaria de dizer para vocês que nem me preparei. Pois bem, vamos continuarmos o nosso assunto aqui. Existe um grande diferencial entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, que muitas pessoas não conseguem enxergar ou elas simplesmente não querem verem a realidade. Porque cego não é aquele que não enxerga, cego é aquele que não quer enxergar, certo? Então, se cego é aquele que não quer enxergar, logo Steve Wonder, ele enxerga. Agora, tem muita gente aí que tem os olhos muito bons, mas que não consegue ver absolutamente nada do que o próprio Steve Wonder, sem a visão dele, ele consegue enxergar, certo? Então, para pontuar, quando aconteceu o caso INSS Master, os bolsonaristas começaram a dizer, o governo Lula está escondendo algo porque o Lulinha está envolvido lá com careca do INSS, coisa e tal coisa. Aí eles que chamaram o Lulinha que mora na Espanha, ele veio ao Brasil, abriu todas as suas contas, abriu o seu sigilo bancário, abriu também, né, o seu imposto de renda, para que o pessoal visse a sua declaração de imposto de renda. Só que, quando eles viram que o Lulinha estava certo, todo mundo calou o bico, ninguém falou mais em nome de Lulinha. A nossa imprensa marrom, a nossa imprensa podre, esse jornalístico que nós temos aqui no Brasil, né, que a gente chama de imprensa, que estão a trabalho de governo norte-americano, a CNN Brasil nem se fala, né? Aliás, a CNN Brasil ganhou a concessão no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro assumiu em janeiro, dia 19 de janeiro, ou foi dia 10 de fevereiro, a CNN já tinha sua concessão de TV aberta no Brasil. Para vocês terem ideia, a própria Globo News, que eu assisto todos os dias, é a CNN, as duas são as que mais falam mal do Lula. Entendeu? Então, cara, olha, diante dessa perspectiva, o Lula ele teve uma grande postura, uma postura de homem. Ele falou assim, abre aspas, seja quem for, seja meu filho, seja alguém ligado a mim, seja alguém do PT que deva, se houver a comprovação que deve, tem que ser pago. Ele tem que pagar por isso. Só que o Bolsonaro não. O que ele fez? Ele dizia abertamente isso aqui que eu vou te dizer. Gente, se tiver que trocar o chefe da Polícia Federal, eu vou trocar. Se tiver que trocar o chefe da PGR, eu vou trocar. Se tiver que trocar o chefe da PGU, eu vou trocar. Eu vou trocar todo mundo que precisar, porque ele aparelhou todo o Estado. Todo o Estado brasileiro foi aparelhado por Bolsonaro, certo? Inclusive a PRF, a PF e tudo mais. A maioria dos órgãos. Só não conseguiram, com uma ressalva, só não conseguiram fazer o aparelhamento do STF. Não conseguiram. Por que eles odeiam tanto o Alexandre de Moraes? Por que eles odeiam? Você sabe, né, por que eles odeiam o Alexandre de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes foi o cara que peitou eles. Ele foi homem o bastante, vai lá e peitar, falar, não, meu amigo, tanto que o Bolsonaro no dia da audiência lá, ele não só broxou, como ele
convidou Alexandre de Moraes, pasmem, para ser vice dele durante a audiência. Para você ver o puxa-saquismo dele. Quando ele estava lá, tiro, guerra, bomba, que nós vamos matar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ninguém falava nada disso, né? Aí, e lá diante do Alexandre de Moraes, ele virou aquela leoinha lá, aquela leoazinha mansinha, né? Aquele gatinho que você viu lá, né, que todo mundo fez chacota com a cara dele, né? Ou seja, gente, a distância é abissal. A distância entre o governo Lula e o governo Bolsonaro é abissal. Haja visto que foi feito com os nossos índios. Vamos começar lá pelos nossos índios. Os índios Yanomamis, que são os mais conhecidos lá da Amazônia, quando Bolsonaro estava no poder, eles estavam todos morrendo. Morrendo por causa do garimpo ilegal que havia na Amazônia. O mercúrio do garimpo, para você que não sabe, é usado o mercúrio, que é um metal pesadíssimo, um metal que causa morte, né? Aqueles índios que sobreviveram à pesca e à caça, porque tanto a pesca quanto a caça, que os índios sobrevivem disso, estavam contaminados com mercúrio, porque o animal vai lá na água beber, o animal que mora fora do rio, contamina. O peixe que está dentro do rio já está contaminado, entendeu? Então, simples isso. Equação simples, né? Todos os índios estavam morrendo. Aqueles que não estavam mortos já estavam em condições esquálidas. Eles estavam esquálidos. Para você que não sabe o que é esquálidos, eles estavam magros, mostrando os ossos aqui, ó, das costelas, certo? Eles estavam tão magros que quando o Lula assumiu lá, no ano de 2023, mandou uma equipe médica para ir assistir aquela etnia, né, dos índios Yanomamis, que lá na Amazônia nós temos várias e várias etnias, inclusive temos etnias que nem tiveram contatos com o homem ainda, entendeu? Nem tiveram contatos com a humanidade. Eles são totalmente como se fossem animais, né? Porque eles não são racionais como nós, seres humanos, certo? Então, eles podem agir de qualquer forma. Se ele encontrar com um ser humano, pode ser que ele tenha ali uma reação de querer, né, para se defender, matar o ser humano. Pode ser que também ele acolha o ser humano, dependendo, né, da necessidade. Se ele vê que o ser humano está passando por dificuldades, ele pode ter uma reação, né, desconhecida, vamos colocar assim, certo? Então, os índios Yanomamis, o Lula enviou uma equipe médica para assisti-los, mandou uma equipe, inclusive do IBAMA, para combater o garimpo ilegal, implodindo todas as minas que haviam, inclusive na Amazônia, para os amiguinhos do Bolsonaro, que estavam lá se empoderando das nossas riquezas, e, portanto, meus caros, eles implodiram, o Lula implodiu todos os maquinários, os acampamentos, tudo que haviam lá, eles haviam, inclusive, colocado fogo, passou na TV, se você viu, viu. Se não viu, você pesquisa no YouTube que você verá, beleza? Tudo que eu estou falando para você aqui tem embasamento técnico e científico. Você pode pegar a sua inteligência artificial, eu uso, por exemplo, a Perplexity, mas se você usar outra inteligência artificial, continue usando a sua. Mas eu acho a Perplexity mais completa, certo? Porque ela cataloga todas as demais. Então, meus caros, conforme eu estava dizendo aqui para vocês, a diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro é abissal. Vamos para a pandemia. A pandemia, Bolsonaro ria da cara das pessoas que morriam. Ele dizia, não sou coveiro, imitava as pessoas morrendo lá, como se as pessoas fossem um lixo, como se as pessoas fossem, né, animais. E ainda mais, agora recentemente, no caso do Banco Master, no caso do filme Dark Horse, que retrata a vida do Bolsonaro, nós sabemos que o dinheiro que foi pedido, inclusive, pelo Flávio Bolsonaro por Vorcaro, que é a Intercept Brasil, interceptou a conversa dos dois e jogou na mídia. Após o repórter, inclusive do Intercept Brasil, fazer a seguinte pergunta para o Flávio Bolsonaro. Flávio,
como é que você explica esse pedido de dinheiro para o Vorcar? Ele falou assim, eu não tenho nada a dizer, você é um militante. Você é um militante de esquerda, portanto não tem nada a te declarar, nada a te dizer. O que aconteceu? No outro dia, o Intercept Brasil foi lá, ou no mesmo dia à tarde, se foi de manhã, no mesmo dia à tarde, o Intercept Brasil foi lá e colocou toda a conversa do Flávio Bolsonaro e também do Vorcaro. E colocou o pedido, inclusive ele pedindo dinheiro, como se fosse um amiguinho. Ô, meu colega, meu amigo, meu chegado. Tratava o Vorcar como se fosse ali um cara de dentro da casa dele, certo? Então, diante dessa perspectiva, nós vimos que ele tinha realmente essa intimidade com o Vorcar, porque o Vorcar, inclusive, pagou viagem para o Ciro Nogueira, pagou viagens bilionárias e milionárias, tá? Até viagens, desculpa, milionárias, de milhares de dólares para o Ciro Nogueira e para o Hugo Mota, que viajaram, inclusive, para lugares em Portugal, onde uma diária do hotel custa $5.000. E se você quer mais, viajar para outros países, para os próprios Estados Unidos, gastando o que tinha e o que não tinha, porque o cara estava nadando no dinheiro, né? Porque, eu tenho dinheiro, eu vou pagar aquilo que eu posso, que eu quero, para quem eu quiser, entendeu? Para comprar os nossos governantes. Olha só quem pegava. Ciro Nogueira, que era homem forte de dentro do ex-governo Bolsonaro, e Hugo Mota, que é presidente da Câmara, entendeu? Da Câmara dos Deputados. Aliás, uma das piores câmaras, um dos piores senados de todos os tempos que nós temos atualmente no Brasil. E se você que está me assistindo, você discordar, me permita que eu vou tomar um gole de água aqui agora, porque eu tomo água com gelo, inclusive, para que eu possa hidratar. Eu acho que eu deveria ter nascido nórdico, né? Porque eu gosto só de água gelada, bem gelada mesmo, com gelo dentro. Pessoal, olha, então a situação é ululante, é gritante. A situação é repugnante, sob todos os aspectos. Se você ver o que aconteceu no governo Bolsonaro, os desmandos, ele aparelhou todo o Estado, para o filho dele não ser investigado, como Flávio Bolsonaro e demais cupinchas dele, o próprio Cid Gomes, que depois entregou ele, e outros, né, como o Mourão, outros que estão presos aí. Ele estava tentando blindar todo mundo, a todo e qualquer custo. Só que não funcionou com o Alexandre de Moraes, não, viu? Com o Alexandre, ele esqueceu de combinar com o Alexandre, né? Vamos pontuar aqui, né? Ele esqueceu de combinar com o Alexandre de Moraes, de que, de fato, o Alexandre ia agir como ele deveria agir, né? Como agente da lei. E não como um subserviente, certo? Então, meus caros, eu gostaria de dizer para vocês que, sobre todos os aspectos, aquela morte do rapaz, inclusive lá no estado de Sergipe, que a PRF, inclusive, matou o rapaz que era esquizofrênico. Não sei como é que a família está agindo, se a família ainda age, né, para fazer justiça. Eu nunca mais li nenhum artigo, nada sobre nenhuma notícia, né, para saber, né, o que aconteceu com o caso daquele rapaz. Mas a grande verdade é que a Polícia Federal, de fato, abusou, né, do seu poderio que tinha e jogou o rapaz dentro de um camburão e jogou gás lacrimogêneo, né, que asfixia a pessoa, que mesmo fora de um camburão já seria capaz de causar uma parada cardíaca no rapaz e matá-lo mesmo fora do camburão. Tem pessoas que não conseguem respirar e tem uma parada cardíaca. Outras conseguem, mesmo de forma precária, ainda conseguem respirar e conseguem sobreviver. Mas, pois não, jogaram o rapaz dentro do camburão, que fez o governo Bolsonaro na época. O ano era 2022, 2023, mais ou menos, né? 2022, 2023.
Bolsonaro foi lá e afastou os 3 policiais da Polícia Rodoviária Federal. Entrou o governo Lula em 2023, que fez o governo Lula, através do Flávio Dino, que era ministro da Justiça. Ministro da Justiça, Flávio Dino, foi lá e baniu de vez, demitiu os 3 funcionários da Polícia Rodoviária Federal, devido ao que eles tinham cometido de crime, né? Crimes, né? De ter colocado o rapaz naquela condição ali, que eles sabiam que poderia causar dano, morte, né? E mesmo assim colocaram, né? Eles assumiram esse risco, né? Então, diante de tudo isso, eu gostaria de dizer para vocês que sobre as pautas bombas, que eu estava dizendo para vocês lá no começo, que redundou com o golpe da Dilma, que foi eleita legitimamente pela população brasileira, que a Dilma foi retirada de forma traumática do poder. O Temer foi um dos traidores que ajudou, inclusive, na trama golpista, que teve lá Dallagnol e Sérgio Moro. E que depois o Intercept Brasil, inclusive, interceptou a conversa dos dois, entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, onde ficou conhecida, a Lava Jato caiu no descrédito da população, ficou conhecido como a Lava Jato. Vejam só, de Lava Jato virou Vaza Jato. Por quê? Porque os caras vazaram a conversa através do Intercept Brasil. Mas alegaram, mas nós não autorizamos a interceptação da nossa conversa. Olha, gente, como é que você está cometendo um crime? Você vai ter controle sobre o seu crime? Você vai proibir a justiça de te investigar? Vai proibir alguém de fazer uma escuta telefônica? Cara, isso aí é normal em qualquer situação. Pois bem, aí o Intercept Brasil colocou a conversa dos dois no ar, quando o Dallagnol, até de forma engraçada, dizia assim: Sérgio, não vai dar certo. Aí o Sérgio Moro falava: o Dallagnol, liga o caso da Petrobras com o caso do sítio de Atibaia e também do caso do apartamento da OAS. Liga esses 3 casos. Aí o Dallagnol dizia assim: não, mas não vai dar certo, Sérgio Moro. Não vai dar certo. Você não vai dar certo, você vai dar ruim, vai dar mal. Ele falava: não, pode fazer, que eu garanto para você que vai dar. Tanto que o Sérgio Moro foi lá, tirou o Lula, que estava sob jurisdição da Justiça Paulista, levando para a Justiça dos estados do Sul, do estado do Paraná, para que pudesse julgá-lo em primeira instância, e julgou o Lula em primeira instância, sem direito à defesa, quando o Zanin, que hoje é presidente, hoje é integrante do STF, que era advogado do Lula na época, o Zanin, ele foi indicado, inclusive, agora pelo governo Lula. O Zanin, quando ele ia falar, ele era interrompido pelo Sérgio Moro, não deixava nem o Zanin falar. Mas aí o Lula, inclusive, até peitava ele, cara a cara, e chegava a apontar o dedo para ele assim, em certas oportunidades, e falava claramente para ele, falava: eu vou provar para você que você é malandra, você é um impostor. E tanto que o Lula provou. O Lula provou. Quando o Intercept Brasil fez a interceptação da conversa entre Dallagnol e Sérgio Moro, Marreco de Maringá. Então, meus caros, caiu num descrédito chamado Vaza Jato. Tanto que ninguém mais falou na Vaza Jato. Agora que vieram falar na Lava Jato 2.0, né, devido a esse acontecimento que houve agora com o presidente do Senado, do governo Lula, que é o baiano, inclusive, lá, né? Mas eu gostaria, inclusive, de pontuar aqui para vocês, vou tomar mais um gole d'água, porque a voz começou a falhar. Gostaria de pontuar aqui que o Jacques Wagner, que era o chefe do governo Lula no Senado, ele poderá ser, inclusive, afastado pelo próprio governo Lula, se for provado, tudo aquilo que está sendo investigado pela Polícia Federal,
A diferença é que no governo Lula dá total isenção para a Polícia Federal investigar. No governo Bolsonaro, era totalmente proibido investigar, principalmente familiares dele e cupinchas dele. Você está entendendo a diferença? É abissal. Então, gente, olha, a Polícia Federal hoje, ela pode investigar quem ela quiser, ela pode ir lá e bater na porta. Se eu cometer um crime, a Polícia Federal vir bater na minha porta de madrugada, se eu não abrir, eles arrombam a minha porta. Entendeu? Então, é assim que funciona no governo Lula. Só que no governo Bolsonaro era proibido. Então, olha a diferença, é abissal. Será que nós, em 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, nós perdemos nossa memória que nós tínhamos? Acho que não, né? Você lembra muito bem do governo Lula 1 e 2 do governo Dilma, do primeiro governo e dos 2 anos do governo Dilma, que a Dilma, após ser eleita em 2014, foi deposta em 2000, foi empichada em 2016, né? Com aquele golpe que culminou lá em agosto de 2016, conforme eu já disse aqui, e, e tudo começou a descontrolar a economia. Pois bem, quando é algo de interesse do povo brasileiro, aí os políticos dizem, não todos os políticos, né, mas os políticos de extrema direita, de centrão, eles dizem assim, mas isso aqui vai ser gasto, é muito gasto do governo federal, por que você acha que o Alcolumbre voltou às pautas bombas agora contra o Lula? Aqui que eu quero chegar. Daqui a pouquinho eu vou te provar aqui o que o Alcolumbre fez com o Lula e por que o STF vai derrubar essas medidas tomadas irresponsavelmente por Alcolumbre, que não pensou no povo brasileiro, não é nem questão de pensar no Senado, nem pensar na Câmara dos Deputados ou na Câmara Federal. Isso aqui, gente, uma questão de o cara não gostar do país, do próprio país, como nós estamos vendo aí. Os falsos patriotas que no dia 7 de setembro foram para as ruas com bandeira norte-americana de frente do MASP, na Avenida Paulista, de frente do MASP, que depois os lulistas foram para lá, nós que somos de esquerda, fomos para lá com a bandeira brasileira, mostrar para eles como é que faz, como é que são os verdadeiros patriotas desse país. Uma bandeira de 110 metros, maior que aquela que eles levaram para lá, que era de 100 metros aproximadamente, e nós levamos uma bandeira de 110 metros e fizemos a sobreposição das duas imagens, uma ao lado da outra, assim, para provarmos quem é brasileiro de fato. Então, não é aqueles que preconizam aí, os bolsonaristas que dizem, nós somos Deus, pátria e família. Que Deus é esse? Que Deus é esse que prega a morte, que prega a desgraça, que prega o ódio? Que família é essa que a esposa do Bolsonaro, nós sabemos que ela teve caso aí até com o próprio presidente do partido, do Valdemar da Costa Neto, falam até com o maquiador dela, entendeu? E fora outros, até com o Borcaro falam que ela teve casos. Então, cara, cadê a família, cadê a estrutura familiar desse povo? E a família, e a pátria, e Deus? Onde é que fica Deus nisso aí? Deus, meu amigo, não. Deus não se mistura com podridão. Deus só entra naquilo que é limpo. Deus só habita aquilo que é limpo, de alma, de espírito, de coração e de corpo. Corpo, alma, espírito. Limpo, Deus habita. Do contrário, Deus não habitará. Então, meus caros, eu gostaria de dizer para vocês aqui o quão sério é essa análise que eu estou fazendo para você aqui sobre bolsonarismo e sobre lulismo. Rotulem como quiserem, mas se você é lulista, ok. Se você é bolsonarista, eu te respeito, mas eu só peço para você uma coisa: respeite-me, só isso. Pode me xingar aí através da internet, que eu não vou absolutamente fazer nada contra você, que eu não tenho nada para declarar para você, não vou gastar minha energia com você, até porque minha energia é muito mais preciosa para que eu possa gastar com quem eu gosto, né, com minha esposa, minha sogra e todos os demais. Então, eu gostaria de dizer para vocês que a análise que eu fiz aqui hoje talvez não tenha sido tão criteriosa, porque ainda faltam alguns pontos, né? Por exemplo,
Vou tomar água aqui. Por exemplo, esse caso, Vorcaro, do caso do Banco Master, até hoje, por que não prenderam o governo do Distrito Federal? Por que o Ibanez Rocha ainda está solto? Por que o Ibanez está solto? Porque ele não foi preso ainda. Sendo que ele é cupincha. Ele é coautor de todo o caso Banco Master. E quando foi pedido, inclusive, o dinheiro aí do Vorcaro pelo Flávio Bolsonaro, o Flávio disse que era mentira a primeira instância. Ele negou, né? Falou, não, é mentira, quando o repórter perguntou para ele. Depois, quando foi detectadas as mentiras, as conversas foram divulgadas, aí ele voltou atrás e falou assim, não, eu realmente é mentira, eu peço desculpas que eu menti. Ora, gente, como é que você... Um dia você disse que não cometeu um crime, no outro dia você disse que cometeu crime. Como é que isso é possível? Portanto, pessoal, o dinheiro que era destinado, então, para Go Up, que era responsável pelo filme, né, pela manufatura do filme Dark Horse, foi parar nas contas do famigerado advogado de Flávio Bolsonaro no Texas. Como é que você acha que foi parar lá? Foi por acaso? Obviamente que não. Outro ponto que eu gostaria de perguntar para vocês aqui: quem que vocês acham que está pagando a mansão que ele está pagando de aluguel 6 milhões de reais para manter-se nos Estados Unidos? Quem está pagando essa conta? Quem paga? Ele sem trabalhar, porque ele era político aqui no Brasil, né? Abandonou seu cargo político para fugir para os Estados Unidos, para viver, inclusive dando entrevista com a bandeira norte-americana colocada aqui, ó, como se eu estivesse falando para você aqui com a bandeira americana aqui, ó. Estou usando até uma marca aqui, a Levi's, que é norte-americana, mas isso aqui não tem nada a ver, certo? A questão de gosto pessoal meu, eu uso marca Levi's desde 2009, 2010, que eu uso marca Levi's, talvez até um pouco antes, né? Mas que eu me lembro mais ou menos 2009, 2008, por aí. Então, pessoal, o cara dá entrevista, dizer que é brasileiro, sem sequer uma bandeirinha, uma bandeirolinha desse tamaninha, brasileira, com a bandeira grande americana atrás, uma flâmula, esse cara dizer que é nacionalista, que esse cara dizer que é patriota, que patriota é esse? De que mundo ele é? Agora eu quero falar para você o que acontece dentro da bolha bolsonarista. Dentro da bolha bolsonarista é proibido não enxergar o governo Lula como um governo corrupto e um governo vagabundo. Como eles dizem aí, você já deve ter ouvido eles dizerem que o governo Lula é beberrão, que ele é um alcoólatra contumaz. Pesquisa aí agora na sua inteligência artificial que você verá que o governo Lula ele bebe esporadicamente, talvez menos que eu, talvez como qualquer outro. Vou te dar um exemplo aqui. Você chega na casa de um amigo seu e tem aquela moringuinha ali na parede, aquela moringa talvez feita de barril, um barrilzinho de carvalho com a torneirinha, que o cara todos os dias vai lá tomar um aperitivozinho antes do almoço, antes do jantar. Talvez o Lula chegue na casa de um amigo dele, alguém viu ele tomando esse aperitivo, apelidou ele de bêbado. Só que o Lula não bebe, gente. O Lula não bebe. Agora, o Magno Malta, mais conhecido como Magno Malte, esse sim, ele dá entrevista, inclusive com a boca mole. Com a boca mole. Você vê na face do cara que ele está bêbado. Ele está totalmente descontrolado. Ele mal consegue falar, igual aqueles caras que são pegos em blitz da Polícia Rodoviária Federal, que mal conseguem falarem. Se colocasse um bafômetro ali na boca dele naquele momento ali, o bafômetro iria derreter. Derreteria bafômetro. Você concorda comigo? Então, cara, como é que os caras têm a cara de dizerem, preconizarem isso, e tem pessoas que acreditam que o Lula é bêbado, é um bêbado. Isso aí é o quê?
Isso aí é extremo preconceito contra o Lula. Ficou provado isso durante a Lava Jato, a Vaza Jato, que até o colchão do Lula foi aberto, os brinquedinhos do netinho do Lula, que veio a óbito depois que o Lula sequer teve direito de ir ao velório do seu neto, sequer teve direito de ir ao velório da sua esposa. Olha aí, pasmem, foi encarregado o brinquedo do neto do Lula pela Polícia Federal na época para investigar o Lula. Nem assim pegaram absolutamente nada de errado. E outra coisa, o Lula tinha declarado 80 palestras na sua declaração de imposto de renda. 80 palestras a mais ou menos 250, 300 mil dólares, que daria naquela época mais ou menos aí uns 1.200, 1 milhão e 200, 1 milhão e 250 mil mais ou menos naquela época, certo? Lula tinha 80 palestras. Depois que ele parou de ser presidente, depois que ele saiu da presidência, ficou a Dilma, ele passou a ser palestrante pelo mundo afora. Dava palestra no mundo inteiro, inclusive pela Alemanha, Itália, todos os países da Europa, passando por Estados Unidos e outros países aí do mundo. Países africanos, asiáticos, Oceania, enfim, por todo mundo. Então, gente, somente nessa declaração do Lula de imposto de renda, ele poderia ter comprado 10 apartamentos humildezinhos daquele ali, que não vale mais do que 2 ou 4 milhões de reais, aquele apartamentozinho lá em Santo André, no interior de São Paulo, que eu conheço um ex-prefeito daqui, que tem apartamento em Campo Grande, na capital, que custa talvez 10 vezes mais caro que aquele apartamento humilde lá, que eles diziam que estava no nome do Lula, mas ninguém provou. Não estava no nome do governo Lula, né? Porque não provaram, nem tampouco o sítio de Atibaia, que eles tentaram ligar o sítio de Atibaia ao Lula, porque o sítio de Atibaia estava até no nome de um parente meu, entendeu? Que eu não me recordo bem o nome do rapaz, mas era Suassuna, e Suassuna é um só. O sítio de fato era dele, mas o que ele fazia? Ele cedia o sítio para o Lula passar o final de semana lá. Lula era amigo pessoal dele, Jonas Suassuna, lembrei o nome. O Jonas Suassuna cediu o sítio para que o Lula fosse passar final de semana lá e, portanto, o Lula ia para lá. E aí foi quando resolveram desencadear, o Moro fez tudo isso e ainda mais. Por que o Lula chama o Dallagnol de Mr. PowerPoint? Você acha que é capaz de eu pegar 5.000 páginas, tá? E ler 5.000 páginas da noite para o dia? Como é que eu vou ler 5.000 páginas da noite para o dia? Me digam como é que é essa mágica. Me falem como é a fórmula. Mesmo que eu use inteligência artificial para fazer isso, talvez atualmente, que na época não existia, ainda é capaz de não ter como eu ler tudo isso aí, certo? Então, gente, de fato, é lamentável, né, que isso tenha acontecido, né? E ainda mais, o que eu tenho para te dizer é que quando o Moro aceitou, inclusive, após ele de segurar o Lula numa prisão durante 2 anos, o Lula foi homem, que ele poderia ter fugido do país ou ter abrigado em qualquer embaixada, mas ele foi homem, ele falou, não, vou ficar aqui, vou provar minha inocência, como ele provou. Agora, o Bolsonaro, se tivesse deixado, ele tinha fugido para qualquer embaixada, ou teria fugido até do país. E outra coisa importante, o Dallagnol, quando ele foi pego, que ele é chamado de Mr. PowerPoint, ele, inclusive, foi desmascarado assim como o Sérgio Moro. Só que o Sérgio Moro depois... Eu vou tomar uma água aqui. A garganta seca, né, gente? Então, pessoal, vou tomar mais um gole. Quando o Sérgio Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro, ele provou para todos nós que ele, né, não era digno, não era um homem digno, não era um homem sério. Por quê?
Porque o meu sobrinho que mora em Curitiba já havia me dito, tio, eu conheço o Sérgio Moro aqui de Curitiba. Ele ganha dinheiro da Universidade Federal do Paraná e não dá aulas, e não dá vaga para outro, não dá vaga, não renuncia ao cargo e também não deixa com que outra pessoa venha dar aula para ficar ganhando dinheiro. O que ele fez? Aceitou ser ministro, fez um acordo com o Bolsonaro. O acordo dele com o Bolsonaro era simplesmente ser ministro do STF. Bolsonaro seduziu ele, colocou lá na ponta da, como diz o meu amigo Beto Scalabrini, né? Colocou na ponta da varinha do anzol, STF. E o Bolsonaro foi lá em nhaque, mordeu a isca. Aí eu vou ser ministro do STF. Agora o presidente é o Bolsonaro, agora eu sou ministro do STF. Só que não, pessoal. O que fez o Bolsonaro? Quando ele começou a investigar os filhos do Bolsonaro, o Flávio, ele meteu o pé na bunda do Moro. O que o Moro fez? Saiu atirando para todos os lados. Foi quando o Moro saiu jogando as carcas dele a público. Falou assim, tinha um acordo comigo, tanto que o Bolsonaro veio na TV e desmentiu. Falou assim, eu não tenho acordo com ninguém. Não tem acordo nenhum. O acordo que ele queria dizer, não falou em... Deixou nas entrelinhas ali, o acordo que ele quis dizer era que ele ia nomear ele para o STF, só que ele não nomeou, devido à investigação que ele estava fazendo com os filhos do Bolsonaro. Então, pessoal, é abissal, conforme eu já disse para vocês aqui, a distância entre o governo Lula e o governo Bolsonaro e toda essa família aí que se instalou, que está até hoje aí dentro do poder, inclusive causando problemas ao governo Lula. E as pautas bombas que é agora que eu quero abordar com você aqui, que foi votada agora pelo Alcolumbre, que o governo Lula gastaria 200 bilhões de reais por ano, 200 bilhões de reais por ano. Por que o Lula vai derrubar no STF? Porque é inconstitucional. Por que, Giba, é inconstitucional? Porque nem os municípios, estados e União, quando não são ali declarados nas votações de onde é que virá esse dinheiro para bancar essas despesas, portanto, a Constituição diz que é inconstitucional. E, portanto, o STF vai quebrar, vai derrubar essa lei imoral. Assim como também é imoral o fato de Sérgio Moro ter aceito a ser ministro daquele que ele ajudou a chegar ao poder, porque o Sérgio, o Bolsonaro não tinha poderio nem para ser um governador naquela época, quanto mais ser presidente da República. Ele caiu de paraquedas dentro do poder, porque colocaram ele lá. O Ratinho começou a dar espaço para ele lá no programa do Ratinho, aí ele começou a ter repercussão e tal, como uma espécie de salvador da pátria, né? Como foi lá no caso, na época do Fernando Collor, que a revista Veja fez aquela matéria, o caçador de Marajás. E aí eis que estourou o Melo, né? Então, da família Melo de Alagoas. Aí foi empichado depois, né? Empichado por seus crimes que cometeu, certo? Muitos garantem que é a Globo que o derrubou, né? A Globo o colocou no cargo, depois a Globo o derrubou. Então, a Globo na época ela tinha esse poderio, hoje ela não tem mais esse poderio. Por mais que eles estejam aí, o Globo News, por mais que eles estejam o canal aberto, eles não conseguem mais derrubar ninguém, porque o povo já está de olhos bem abertos. Por que governo bom é aquele que governa várias vezes? Porque o povo sabe reconhecer, pessoal. O governo Bolsonaro só governou uma vez porque ele foi péssimo, ele foi ruim, ele foi caxia, ele foi um governo dos piores da nossa história, que os livros de história terão vergonha de contarem a história de Bolsonaro como presidente da República. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Os livros de história terão vergonha de contar no futuro para a nossa juventude que está chegando aí quem foi Bolsonaro. Portanto, eu me orgulho
de ser petista, de ser governo Lula. Me orgulho, está no meu sangue. Se for Lula, for justiça, se for esquerda, for justiça, eu sou justiça até o final. Apoio Alexandre de Moraes e todos aqueles, Flávio Dino, o próprio Zanin, que foi inclusive nomeado, e nunca na história do Brasil, em 126 anos, um presidente da República indicou aí um ministro, como foi agora recusado pelo Senado, do famigerado Alcolumbre, que está envolvido em 155 milhões, que ele teria recebido 155 milhões do Vorcaro. Tem muita gente ainda que ainda vai eclodir muitos e muitos escândalos da extrema-direita, pode ter certeza, nos próximos 30, 60 dias aí. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo aqui, ó. Pode escrever aí que eu estou te falando, viu? Olha, 155 milhões na conta de Alcolumbre, vindas de Daniel Vorcaro. Você acha que esse dinheiro foi gratuito? Esse dinheiro veio de graça? Não, pessoal. Esse dinheiro foi em troca do toma lá da cá. Foi em troca, você segura a minha onda aí que eu vou te pagar aqui. Faz isso. Faz isso que eu vou pagar para você fazer isso aqui para mim. Cara, olha, eu vou te dizer um negócio. A podridão que há dentro da nossa Câmara hoje, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, é muito grande. É a pior Câmara e o pior Senado de todos os tempos, gente, disparadamente. E como se não bastasse, o governo Lula teve que governar contra todos e contra tudo. O governo Lula teve que, inclusive, negociar com o próprio Senado e com a própria Câmara para aprovar a medida da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e para quem ganha até R$7.350 pagar menos impostos, né? Uma quantia ínfima de impostos. Teve que negociar duras penas. Quando é de interesse do povo é assim, não pode porque vai ser despesa. Quando é interesse deles, isso aí não é gasto, isso aqui é investimentos. Sendo que os caras têm direito a ajuda sapato, ajuda terno, ajuda gravata, ajuda de tudo. Médico, é melhor hospital quando o cara fica doente, é melhor UTI do mundo, é UTI móvel, UTI aérea. Os caras têm tudo, cara, tudo. Agora o povo brasileiro mal consegue aqui, ó, alimentar-se, mal consegue pagar suas contas. Eu pago minhas contas porque eu trabalho em 4 profissões. Trabalho em 4. Se não fosse minhas 4 profissões, eu não estaria pagando minhas contas. Não estaria conseguindo pagar minhas contas. E ainda mais, aquele que nós esperávamos mais dele, que é o presidente do Banco Central, que sucedeu o neto de ditador do Campos, lá de Mato Grosso, inclusive que mora atualmente nos Estados Unidos, né? Ele mora nos Estados Unidos, o Campos, só que pelo menos ele está de rabinho entre as pernas ali, né? Mas ele a qualquer momento pode cair também. Pode ser procurado pela Interpol também. Gente, está na lista vermelha da Interpol, né? Então, gente, olha, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: o quanto de desmandos eu vi no governo Bolsonaro, acho que eu não vou ver nunca mais na minha vida. Nunca mais. E o governo Lula, mesmo com juros altos aí, ó, a 15%, começou lá no início, caiu para 14,75%, agora 14,50%. Caindo a conta gotas, a 0,25% está caindo. Aqui uns dias me garantiram, me falaram outro dia aqui que eu vi num noticiário que iria cair para 14 agora. Depois iria subir. Ia cair para subir de novo. Ou seja, isso é imoral, gente. Uma inflação de alimentos que nós temos hoje, que é aí na faixa de 14,56, agora aumentando em 1,1 oficialmente, vai para 5 alguma coisa, é imoral. Os juros hoje no Brasil, a taxa Selic hoje,
Deveria estar aí na casa de 8, 9% no máximo. Daqui um ano está na casa de 5, 6%. Só que não, os caras não colaboram. Quando a cada reunião do Copom, os caras, ao invés de baixarem os juros da taxa Selic, não, a inflação, nós corremos sério risco de descontrolar a inflação voltar a subir. Gente, nós temos vários e vários mecanismos para que a gente faça com que a inflação caia. Não é só controlando através da taxa Selic. Eu quero falar para você que está me ouvindo aqui agora, você que está me ouvindo aqui, que nós temos a retirada de dinheiro dos bancos. Retirando dinheiro da mão da população, nós controlamos a inflação. É uma medida simples? É. Pode acontecer? Pode. Vai controlar a inflação? Vai também. É uma dose, talvez, cavalar? Uma dose, uma medida dura? É. Mas controla a inflação. Será que seria só a taxa Selic o problema? Gente, o nosso ministro, ou melhor, nosso presidente do Banco Central, ele não tem feito nenhum esforço para diminuir a taxa Selic. E por isso nós estamos pagando juros tão altos como nós estamos pagando agora. Como, por exemplo, você quer tirar um carro novo, você quer melhorar a sua casa, você quer melhorar o seu ambiente de trabalho, como é o caso aqui do meu home office, do meu estúdio, onde eu estou aqui, custou aqui algumas centenas de reais, né, para estar aqui falando para você hoje. Microfone, como você pode ver, de última geração da Shure, o SMV 57, SMV mais 57. Então, cara, tudo isso aqui que eu montei para você, com câmeras de última geração da Logitech, com tecnologia de ponta, para levar toda essa informação que eu estou levando para você aqui, ó. Entendeu? Não medi esforços. Tive o apoio da minha esposa, que me deu a moral, né, de me apoiar moralmente, e em alguns casos, num caso ela fez a doação, inclusive, do meu teclado aqui, que eu estou trabalhando com ele aqui no meu computador. Foi ela que me doou esse teclado, vocês não estão vendo aqui, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, gente. Olha, espero que na próxima eleição, agora em outubro, cada um de nós tenhamos a consciência de que, para que a gente possa fazer uma limpa nesse Congresso e na Câmara dos Deputados e no Senado, no Congresso, nós possamos votar de 13 de cabo a rabo. Eu vou votar no voto de legenda. Vou digitar 13, confirmar no verde, mais 13, confirmo no verde, 13 até chegar a presidente da República, que será o último voto. Todos eles eu votarei no 13, para tirar toda essa podridão que nós temos aí. Eu acompanho alguns deputados aí, como é o caso do deputado Leonel Hadi, que é inclusive policial, né? Não sei se era da Polícia Federal, mas ele me parece mais policial federal. Leonel Hadi, do Rio Grande do Sul. Acompanho também vários outros políticos aí que são de esquerda, e que estão acompanhando a política no dia a dia, né? Os bastidores da política estão passando para a gente aqui, esmiuçadamente, tudo aquilo que acontece. Por isso eu estou te levando essa informação com conhecimento de causa, acima de tudo. Gostaria de te dizer que tudo aquilo que eu te falei aqui, você pode pesquisar aí na sua inteligência artificial, que você verá aí, beleza? Gente, muito obrigado. Chegando aqui ao final dessa conversa, que espero que tenha levado muita informação para você, e acima de tudo com isenção política, porque seria imoral da minha parte eu vir aqui e tomar partidarismo, mas são tantos desmandos que eu diria para você que tornou-se insuportável, porque lá na rádio onde eu trabalho, lá na rádio não é permitido que se fale em política. Então a rádio não é minha, logo a rádio é do Vanderlei Mota, ele que tem que dizer, né, o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar. O horário é meu? Eu compro o horário da rádio, mas eu não tenho autonomia para dizer lá o que eu estou te dizendo aqui. Ele diz sempre lá isso para mim: Giba, o que você tiver que dizer, diga lá na sua rede social, no seu podcast, onde quer que você fale, mas não fale aqui na minha rádio. Eu falei: combinado, patrão, combinado.
Entendeu? Por isso eu não estou falando isso aqui para você lá na rádio, que lá não é permitido, certo? Então, gente, muito obrigado pelo carinho. Um abraço para o meu patrão Vanderlei, para Maura Mota, para todos vocês da família Mota. Meu grande abraço aqui, ó, para todos vocês que estiveram comigo. Me critiquem, pode meter um pau em mim, pode falar mal de mim, como diz o craque Neto lá. Gente, ó, pode socar lenha. Se você achar que eu não estou certo, me provem o contrário. Me escrevam aí, ó, deixe seu comentário, que eu vou ler cada um deles, beleza? Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Valeu!